Professor, eu estou à disposição, se vocês quiserem um em específico, ou a gente se trata já por começar pela história, como ele entrou. A dúvida, eu não vou ter uma palestra para apresentar uma palestra direta, né? A gente pode fazer um bate-papo, em algumas dúvidas que vocês tiverem, a gente vai levantando. Você está me ouvindo? Então vamos lá. Pessoal, eu vou contextualizar um pouquinho, eu vou dividir aí em fases como eu faço nas minhas apresentações, né? Por que panga, né? Por que nós estamos produzindo panga? O pangaço já é uma espécie que já estava no Brasil há muito tempo, né? Já é um peixe que entrou no Brasil como aquário, peixe de aquário, ornamental, né? E só que no Vietnã, por intermédio de um apoio de pesquisas na França, isso no início da década de 90, identificou que é um peixe que tinha um grande potencial produtivo para o Vietnã. E fizeram um trabalho intensivo para criar um modelo produtivo em toda a cadeia. E o peixe deu resposta, porque, na verdade, o que nós, como técnicos, zootecnistas, agrônomos, todos os técnicos da área, o que nós buscamos? Espécies que dê resposta zootécnica, né? O peixe precisa ter algumas qualidades zootécnicas que é interessante do ponto de vista do rendimento do animal, ou seja, rápido crescimento, a conversão alimentar, rendimento de carcaça, densidade de estocagem, tudo isso, quando você conversa com um técnico, é o que ele busca, né? E, obviamente, também um produtor, porque aí você entrelaça com a questão econômica, para se ter mais resultados, né? E quando começou esses números, essa cadeia produtiva se formar no Vietnã, e nós, né, ficamos, assim, de certa forma, observando tudo isso, mas nós não se despertamos para isso. Quando o Vietnã se consolidou como, de fato, um grande produtor, um grande player no mundo em termos de produção de peixe, haja visto os números que eles estão hoje, né? Aí realmente nós começamos a analisar, a contextualizar sobre 3 aspectos, né? Primeiro, nós acabamos de falar dos aspectos zootécnicos, né? O peixe, começamos a avaliar que o peixe dava uma grande resposta. Depois, a questão do rendimento de carcaça. E depois, o que é o mais fantástico, né? O panga foi para o mundo inteiro, né? Todo mundo passou a consumir pangaço, o mundo inteiro. Então, os números do Vietnã realmente foram assustadores. Inclusive o Brasil, que os números aí em torno de 50 mil toneladas, 40 a 60 mil toneladas de filés de panga que entraram no Brasil. E nós começamos a falar, puxa vida, esse é um dos grandes caminhos. Só que eu sou de uma época, nós já tentamos produzir, nós produzimos, eu estou na piscicultura desde 87. Nós passamos por diversas espécies de peixe, né? A paixão era a pesca esportiva, né? Que era o mercado que se tinha. E o Brasil começou com carpas, que a ideia era produzir carpas. E a carpas, porque tinha até um contexto interessante, eu preciso levar essa mensagem para vocês, porque assim, por que carpas? Porque a ideia de produzir um peixe barato para o produtor, né? O produtor teria o menor custo possível, isso na década de 80, 70, né? A carpa entrou antes disso, mas houve um trabalho intensivo nessa década de 70, 80. Qual que era a ideia? O produtor ter baixo custo na propriedade. Então, tratava a carpa capim com capim, ou tratava a carpa húngara com resíduo de suíno. Só que você gerava um grande problema. O produtor não gastava nada, mas também não produzia nada. E o que ele produzia era um produto que não tinha uma boa qualidade. O que foi desenvolvendo ao longo do tempo? Observou-se que poderia se levar o peixe para o pesque-pague. Aí entrou os nativos, né? Pacu, matrixã, piracanjuba. E isso ficou várias décadas em torno disso. Até que entrou a tilápia começou a se consolidar, né? E ela entrou no começo, na década de 80, era pavor falar em tilápia. Na década de 90, começou no Paraná um trabalho, mas no geral, quem mexia com tilápia estava fora, porque era um peixe totalmente menosprezado.
reproduzia demais, o rendimento não era tão grande, até que começaram, olha, o negócio do tamanho da tilápia é uma tilápia, é o filé da tilápia, né? Aí, em 2005, 2006, 2007, inclusive, foi o momento que nós abrimos uma indústria, começou-se a levar o tilápia em São Paulo. Só que a tilápia era um peixe, assim, tilápia é peixe criado só tem gosto de barro, não, é um peixe ruim, que era atrelado a uma tilápia que se pescava no rio, na represa de Barra Bonita. O que fizeram? Eles criaram um novo nome para a tilápia, a Sandpiper, né? Onde conseguiram aumentar de São Paulo, dali para frente foi embora. O que eu estou contextualizando tudo isso? Quer dizer, o mercado de filé é onde foi o grande negócio. Tem os mercados de peixe inteiro, não tenha dúvida e não vai acabar. Mas o grande mercado que todos nós buscamos e queremos, que é o mercado de escala, é o mercado de filé. E pensando tudo isso e vendo tudo isso acontecer, somou-se a questão do panga. Nós buscarmos uma alternativa. E nós chegamos a trabalhar com pirarucu. Eu fui no norte buscar pirarucu, porque era um peixe que tinha respiração aérea, tinha a questão de produção de filé também, e um bom rendimento de carcaça. Então a gente sempre foi contextualizar. Só que o pirarucu tinha alguns problemas que nós analisamos, isso não é demérito da espécie, mas nós avaliamos como um ponto, de certa forma, um ponto negativo, que era um peixe carnívoro. E ração carnívora pesa na produção, né? O custo maior, nós sabemos quem está na atividade, que é a ração. Então, você tem um animal que consome a ração carnívora, lógico, obviamente, você vai ter um fluxo financeiro, um valor, um custo maior. Enfim, quando nós começamos a fazer os trabalhos aqui, nós se deparamos com outro problema. A baixa resistência ao frio, né? Então, nós continuamos o trabalho, mas já não teve aquela expectativa de crescimento. E, aliado a isso, quase que paralelo, nós observamos o crescimento do bangaço no Vietnã e a inserção do panga no mundo inteiro e os números, 200, 500, 600 toneladas por hectare. E, para nossa felicidade, o peixe estava aqui, né? Eu tinha uma intenção de buscar o peixe lá fora, mas a gente sabe, legislações, a complexidade de tudo isso, mas para nossa felicidade o peixe já estava aqui e há muito tempo. O que nós fizemos? Aí, a partir disso, nós buscamos os alevinos e nós trabalhamos de outra forma. Nós fomos avaliar todos os aspectos internamente, né, do peixe, se o peixe crescia aquilo que se falava, se o peixe suportava o frio, se ele tinha um rendimento de carcaça, metodologia de reprodução. A gente fez um mini pacote tecnológico dentro da propriedade para não incentivar nada que depois descobrisse algum defeito, e aí é aquela história, né? Dissemina alguma informação e aquilo não é verídico. Paralelo a esse trabalho, nós fomos organizar a questão de licenciamento ambiental, regulamentação da espécie. Nós deparamos com aquela portaria 145 do IBAMA, que é o que regulamenta na esfera federal e também no Estado. As regulamentações, não só para o panga, as regulamentações no geral são muito escassas, né? Então, nós começamos a trabalhar no Estado de São Paulo e fui chamado de louco, né? A ideia era que era impossível regulamentar uma espécie de fora, não seria... Aliás, assim, eu perdi muito tempo, a gente perdeu muita energia discutindo da espécie, se a espécie tinha aquelas qualidades ou não. E nós tínhamos dados, e apresentávamos dados, mostrava que o peixe tinha respiração aérea, e eu muitas vezes fui questionado como que o panga tem respiração aérea. Então, você vê como a gente perde muito tempo, um esforço com coisas elementares. Enfim, eu fiquei nessa discussão por 4 a 5 anos, dentro do Estado de São Paulo, chamado de louco, para avançar nesse quesito. Rompemos essa barreira gigantesca, conseguimos romper essa barreira, que não foi benefício para um, não, foi benefício para todos. Porque, aliás, nós regulamentamos o panga e regulamentou todas as espécies aqui no Estado de São Paulo. São várias espécies que eram produzidas e não estavam regulamentadas. E a questão do panga, a partir daí, nós passamos por uma outra etapa, né? O pessoal começaram a discutir se era impossível produzir 200 toneladas por hectare. Não existe um negócio desse. Então, nós mostramos duas coisas, pessoal. Não só
é perfeitamente possível produzir com a transferência de tecnologia era muito simples. Porque eu costumo dar um exemplo assim, você pegar um produtor de leite, que ele tira uma média de 20 litros de leite por animal, e transformar esse produtor com animais de média de 50, 60, você não muda só a vaca, não. Você muda a vida inteira do cidadão. E leva 2, 3 anos para você fazer isso. Não é um processo simples. Muda a farmácia, é o Estado, é a vaca, os animais que tem que trocar, é o jeito do cidadão lidar com os animais, que são outros tipos de animais, ou seja, aí você pode perguntar para mim, mas nós estamos falando em palestra de peixe, você está fazendo comparação com leite, né? A ideia é mostrar para vocês que quando eu pego um produtor de peixe redondo, né? E na piscicultura a gente tem muito esse negócio aqui que está denegrindo uma imagem. Não está denegrindo, né? Eu sou produtor também, nós estamos só contextualizando. Quando eu pego um peixe redondo e nós vamos admitir que uma média nacional em torno de 10 toneladas por hectare. E eu passo para esse produtor tirar esse peixe e substituir por panga, e ele passa a produzir 200 toneladas por hectare sem mexer em nada, sem mudar nada na vida da pessoa. Isso é uma grande transformação. Vocês imaginam o impacto disso. Então, a gente vai fazer assistência sim, mas não precisa fazer insistência, que é o que eu estava correlacionando com o leite, né? Muitas vezes quem faz assistência não é nem assistência, é insistência, que você tem que ir mudar a vida da pessoa. Quem está lá na ponta sabe do que eu estou falando. E você pegar um produtor de 10 toneladas por hectare e jogar 200 toneladas, e o Panga dá essa resposta. Mas como assim, Martim? O que nós fizemos? Nós pegamos vários pequenos produtores e começamos a transferir a tecnologia para esses produtores. Em que condições, né? Um produtor, eu vou dar um exemplo aí para vocês, que alguém pode me perguntar, mas taxa de renovação, como é que funciona? Um produtor com uma área de 1.500 metros quadrados, um viveiro de 1.500 metros quadrados, entrando no viveiro 40 metros cúbicos por hora, esse é um dos casos, tá? Em 7 meses, ele obteve 20 quilos por metro quadrado, ou seja, 200 toneladas por hectare. Um produtor que não sabia absolutamente nada de peixe. Nesse caso, ele até escalou o viveiro do zero. Então, vocês, com essas informações, as pessoas muitas vezes têm me questionado, mas como que eu consigo produzir 200 toneladas por hectare? Tem que ter água. Isso não tenha dúvida. Você tem que ter uma taxa de renovação de água. Eu não tenho toda essa taxa de renovação de água. O que eu faço? Você pode ter uma taxa menor, mas tem que ter aeração, principalmente no final, tá? Martinho, mas então usa-se muita água para produzir o Panga? É necessário, isso não tenha dúvida, né? Você tem. Agora, o que a gente tem proposto é usar essa água para irrigação. Isso está começando a fluir de uma forma muito natural. O múltiplo uso da água. As pessoas produzirem o peixe, principalmente no caso do Panga, em altas densidades, e aí depois usar essa água para uma irrigação do pivô central. Não estou falando de aquaponia. É um sistema legal, um sistema interessante, mas do ponto de vista do dia a dia, é um sistema muito complexo no ajuste. Agora, esse modelo de você produz o peixe com 200 toneladas por hectare, pega essa água e joga num pivô, joga numa irrigação, é um caminho que está demonstrando um grande resultado. Pessoal, você pode me perguntar em conversão, né? Muitas vezes a pessoa tem dúvida. Conversão alimentar. Hoje a gente está trabalhando com 1.5, 1.6. Pode me perguntar nível proteico, né? Nós estamos pegando a ração da tilápia, que hoje está no mercado de 32% de proteína, e nós estamos colocando essa ração. Por quê? Para que aquele produtor que está lá na ponta não tenha necessidade de sair daquele perfil que ele já tem. Isto para começar o processo, tá? Já existem fábricas com rações de pangas exclusivas para ração de pangaços, tá? Nós estamos, se não me engano, no Brasil já 4 fábricas produzindo ração exclusiva para o pangaços, que tende a aumentar o número de fábricas e tende a aumentar os ganhos, os rendimentos
para o animal. Nós estamos falando de algo específico. Uma coisa que está acontecendo é que nós vamos conseguir diminuir esse nível proteico. Provavelmente a gente deve achar um ponto ideal entre 28% a 30%. Tá? Então isso é um ganho, porque cada 1% de proteína a menos é um ganho significativo de competitividade. Tá bom, pessoal? O pessoal tem me perguntado muito como que está a questão de... Porque a ração que nós usamos, ela tem muita pigmentação, muito caroteno. Então deixa a carne do peixe mais amarela do panga. Isso, no caso do frango, é interessante, né? Que o frango era carne branca, né? E as pessoas rejeitavam. No caso do peixe, é o contrário. Existe um trabalho também, já buscando fórmulas para tirar essa pigmentação. Como também existe trabalhos para colocar pigmentação, tá? Provavelmente vai ter um pangaço salmonado. Então, tem muitas oportunidades surgindo. Para pesquisa, então, uma infinidade de possibilidades para se produzir. E, em termos de nutrição, bastante trabalho também. Porque a matriz nossa de formulação é diferente da vietnamita. Né? Lá tem muitos trabalhos, mas eles têm um número de ingredientes menor do que o nosso. Nós temos uma variedade maior de ingredientes para fazer uma ração. Então é mais uma dica aí de pesquisa. Aliás, falando em pesquisa, nós temos aí a doutora Luciana da UFSCar, que é uma grande colaboradora, ela está aí nos ouvindo. Um grande abraço, doutora Luciana, tem nos ajudado muito nessa caminhada. Né? O pessoal do Instituto de Pesca aqui em São Paulo, parabéns pelos que eles fizeram com um trabalho seríssimo na ajuda da regulamentação do pangaço. O Instituto de Pesca é um patrimônio do Estado de São Paulo, tem diversos pesquisadores e tem nos ajudado bastante, nos ajudou lá atrás e tem nos ajudado. Mas voltando aí, a doutora Luciana recentemente tem abraçado a causa aí do pangaços e nos ajudou na associação, nos ajuda na cooperativa e está desenvolvendo várias pesquisas na UFSCar, que é uma das grandes universidades do Brasil, em relação ao pangaços. Né? Pessoal, parte ambiental, né? A turma tem perguntado bastante. Eu vou deixar solto o assunto aí, se tiver algum questionamento, nós estamos à disposição. Vamos lá. Parte ambiental, isso é uma questão complexa, né? O que eu tenho falado para o pessoal é o seguinte, não existe impacto zero, né? Não existe impacto zero. O que a gente imagina qual o termos de resultado. O impacto ser menor impacto e um maior resultado do ponto de vista social e econômico. Nós tivemos uma discussão recentemente com um grupo e o pessoal me disse o seguinte: esse negócio não pode ficar desse jeito. Pega peixe e outros animais, né? A atividade agropecuária inventa a moda, começa a produzir, depois não dá certo, abandona aquilo e aquilo vira um problema ambiental. Muito pelo contrário, né? A gente já viu algumas introduções que foram feitas, na verdade o panga já está aí, né? Não estou falando de introdução, mas ele já estava aí. Mas assim, a gente assistiu coisas sem nenhum contexto, né? O pangaço, nós estamos falando num peixe que já importa 50 mil toneladas de filé. O pangaço não é um negócio que nós estamos achando, um dia o mercado vai comprar, talvez. Aliás, o pangaço já é fato. Aliás, eu queria agradecer uma grande empresa do varejo, o pessoal que tem nos acompanhado bastante, tem feito um trabalho fantástico com o pangaço, a Rede Pão de Açúcar, que integra outras marcas, né? Multivarejo. Não estou fazendo propaganda, mas a ideia é mostrar de empresas que acreditam no trabalho. E aqui em São Paulo, eles têm feito um trabalho fantástico, ajudando a colocar o pangaço e vendo que lá na ponta o peixe tem uma demanda, tem muita coisa para ajustar, viu, pessoal? Muita coisa para fazer. Nós estamos ajustando diversas questões, mas hoje você percebe que o peixe já tem uma demanda semanal e está crescendo, né?
Nós começamos esse trabalho com a equipe deles há uns 2 anos, se não me engano. E nós começamos com 100 quilinhos de peixe, né? E hoje a gente já tem falado em 3, 4, e eu vejo que em breve nós estamos falando em 10 toneladas por semana, pelo caminhar da carruagem. E nós vamos ter que migrar para o filé. Nós já estamos preparando para o filé, que o negócio vai ser o filé. Agora, aliado isso a tudo, o varejo, ele enxerga que nós temos que estar preparados com uma atividade produtiva. E hoje, eu vivo tudo isso, é uma história fantástica que a gente está participando, porque de um lado, diversos produtores querendo produzir, porque o pacote já está montado, do outro lado, o varejo. Só que o varejo olha para nós, e com muita razão, no sentido de que vocês vão produzir com a frequência necessária, com a qualidade necessária, e com um preço competitivo, porque não é o varejo que compra o peixe, quem compra o peixe são as pessoas lá na ponta, né? E nós sabemos que o frango é o sucesso do frango, porque ele é competitivo, é preço. Nós precisamos ser agressivos em preço, né? Ah, Martim, mas você só quer vender coisa barata. Não, não é querer vender coisa barata. Nós temos que entender que não existe um conceito de cadeia produtiva, onde o produtor precisa ganhar, ter a sua margem, a indústria tem que ter a sua viabilidade, e lá na ponta, pessoal, tem que ir em forma de filé e barato. O resto é sonho. Ah, mas eu tenho um peixe que eu vendo ele a R$50 o quilo. Parabéns. Mas para nós alcançarmos toneladas e toneladas, nós temos que falar em preço. E principalmente o que a gente mais vislumbra, que é um futuro exportação. É preço. Preço, um abastecimento constante e qualidade. Esse vai ser o dever de casa nossa. Então, o que a gente tem, assim, de uma forma muito simplória, né? O Pangaços é uma coisa que eu preciso passar para vocês, se alguém pode ter essa curiosidade. O Pangaços, a gente acredita que nós já devemos estar em torno de 2.000 a 2.500 toneladas, tá? Isso está aumentando muito. Há 6 meses atrás, as pessoas estavam me ligando, reclamando que não estava vendendo. É natural isso. Nossa, não estou vendendo, como é que vai fazer? Hoje está faltando pano. Está faltando pano. Nós estamos preocupados já em deixar. Nós assumimos um compromisso com a indústria de não deixar faltar. Então, nós estamos correndo para não deixar faltar pano. E isso é assim mesmo. Toda a cadeia produtiva é assim. Né? Esse ajuste ele vai se consolidando. Mas eu fico muito feliz porque a gente está assistindo a consolidação de um grande negócio. Né? Está levando venda para diversas famílias. Isso eu acompanho direto aqui no meu entorno. Nós temos diversas famílias que estão vendo a piscicultura como uma atividade a mais e mais, pessoal. O Pangaços, quando nós falamos em 200 toneladas por hectare, você tem uma qualidade que é fundamental. A diminuição da possibilidade de uma morte súbita por falta de oxigênio. Essa é uma questão interessante que eu preciso levar essa mensagem para vocês entenderem muito bem. As pessoas falam assim para mim, Martinho, mas então o peixe vive na água sem oxigênio? Não, pelo contrário. Água sem oxigênio é água podre, água estragada. Então, aí não é essa a ideia. A ideia é que quando você, quem produz peixe, sabe o que eu estou falando, quando você está produzindo peixe, numa determinada madrugada, ocorre um problema, um descontrole naquele processo produtivo, principalmente em altas densidades. O que acontece? Oxigênio zero. O que acontece com uma família ou um investidor que está com aquele patrimônio debaixo d'água? Ele recebe uma informação no outro dia, muitas vezes muito triste e infeliz. Olha, morreu metade do peixe, morreu tudo do peixe. A gente vê isso aí, viu isso muitas vezes. O que o Panga faz? O Panga, naquele momento, ele segura. Ele segura aí 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias ele segura. Agora, obviamente que você tem que corrigir isso, diminuindo o trato, ou vendo se é uma bomba que queimou, ou se é um aerador que queimou, ou se é um canal de entrada que entupiu. Mas esse gap que ele te dá, essa possibilidade de corrigir, pessoal, é fantástico isso. Só tem essa sensibilidade quem já perdeu ou quem está no dia a dia e sabe dos riscos inerentes à atividade, né?
Você pega aí 100 toneladas de peixe hoje, debaixo d'água, a um custo de R$4, são R$400 mil debaixo d'água. Martinho, então para esse peixe não tem para ninguém, não morre, pode colocar? Não. Muito pelo contrário. Tudo tem o seu ponto de deflexão. Então, você forçou a barra, vai ter os problemas. A gente tem um outro assunto, as pessoas me perguntam bastante sobre doença, né? Também tem doença, pessoal. Não tem. Nós estamos falando de zootecnia, de produção animal, não tem mais. Nós estamos falando em adensamento. Não tem jeito. Nós não estamos tendo nenhum problema de bacteriose exclusivo do pâncreas. Não está tendo, já teve casos aí, mas são bacterioses normais que merecem atenção e tem dois caminhos, né? O preventivo e depois o profilático. Você tem que estar muito atento nisso, senão você perde peixe. E o pangaço, por ser um bagre, ele é acometido por coisas tão simples, mas tem que tomar um cuidado. Como, por exemplo, protozoários como o íctio. É um protozoário simples, mas ele dá trabalho no banco, principalmente nas nossas regiões aqui, onde você tem oscilação de temperatura maior. Então, pessoal, assim, mas nada em termos de doença, nada do outro mundo. E mais que eu sempre digo para a pessoa, animal, na densidade certa, né, que para o panga é certo, 200 toneladas para o panga não é nada do outro mundo. Estudar no Vietnã, não se esqueça que chega a 600 toneladas. O nosso protocolo aqui é 200 toneladas. Então, você imagina que nós estamos com 200 toneladas por hectare, é um protocolo legal, mas merece muita atenção e que um animal na densidade certa, que seria essa, um animal bem alimentado e com bom manejo, vai embora. O que é bom manejo, Martinho? Obviamente que aqueles processos simples, né? Ficar passando a rede no tanque, mexe com o peixe, estressando o peixe, essas coisas disparam processos que acarretam a mortalidade ou o surgimento de doença. Então, essa tecnificação, quem é aí na área de assistência precisa estar cobrando muito isso do produtor. E mais, eu recebo muito aqui, produtor que eu falo muito nesse sentido. Morre 10, no outro dia morre 50, no outro dia morre 100, no dia morre 1000, no dia morre 5. Aí o cidadão me liga, na hora que está morrendo 8 mil peixes já. Então, aí você vai tentar ajudar. As pessoas precisam estar muito atentas nesse início, muito atentas, para que ocorra a interferência ou a ajuda ao peixe no início. Né? Porque esse processo se agrava e aí fica difícil reverter. Mais um assunto que a gente podia dizer, em termos de indústria de pescado, está surgindo agora, tá? O processamento do panga, está começando a despertar interesse, muitas indústrias gostariam de entrar, muita gente preocupada com a oferta regular do panga. Não tem ainda produção de alevinos. Os alevinos estão sendo... Hoje já existe uma tecnologia para produzir em massa. Nós temos hoje capacidade para produzir 5, 10, 20 milhões de alevinos. Não seria problema, a gente não produz isso porque não há demanda. Né? Preço do alevino vem caindo, tá, pessoal? Nós chegávamos a vender panga a R$2 a unidade. Hoje, nas grandes negociações, a gente tem preço competitivo de 25 centavos, 20 centavos. Não é que isso é natural, é que a gente descola muito da realidade do capitalismo, né? Que duas coisas, ele pede volume e época do ano, no caso do peixe, né? Por exemplo, agora nós estamos na entre-safra. Naturalmente, o peixe sobra o alevino. Eu estou na entre-safra. Na safra, a gente tem condições de fazer uma boa negociação. Enfim, essas informações que a gente tem aí. Deixa eu ver se dá para a gente ver alguma interação aí. Tem alguma pergunta? Ver se a gente tem alguma pergunta aí que eu posso ajudar vocês aí. Martinho, algumas perguntas aí na parte produtiva, mais ligando aí a parte de custo de produção. Está me ouvindo bem aí? Boa. Eu vou te falar, vamos por etapa, então. Vamos por etapa. Vamos falar de custo de produção. Legal? Depois você vai... Ok. Custo de produção, pessoal. A gente, em função da alta produtividade,
você se torna mais competitivo. Imaginando hoje um alevino de 50 centavos, imaginando hoje uma ração de 1,9, R$2 o quilo, tá? E uma conversão de 1,6, você teria aí um custo de R$3,50, não pode passar de 4. Tá? Não pode passar de 4. Eu tenho casos que as pessoas me procuram aqui para produzir 5 mil peixes. A gente fala assim, eu vou produzir um pouquinho só, porque eu quero experimentar isso, eu não sei se vai dar certo. Obviamente que essa pessoa vai ter um custo fora da curva. Ela vai comprar com ração, pouca ração, ela vai comprar o alevino um preço mais alto. Então, pensando numa produção de 50 toneladas para cima, você deve estar hoje com um custo de R$3,50, R$3,80. Né? Mais ou menos isso aí, tá? Eu não estou considerando o investimento e a amortização do investimento. Estamos pensando, e eu tenho falado muito nisso, nós temos uma estrutura, o Brasil tem, de viveiros escavados gigantesca. Então, se nós focarmos hoje em usar essa estrutura para nós potencializarmos a produção, nós vamos ganhar muito. Aliás, é um assunto que eu preciso puxar um gancho agora. No quesito licenciamento ambiental, o PANGA, no estado de São Paulo, está regulamentado somente para viveiros escavados. E a gente deve levar isso para outros estados também, tá? A gente tem incentivado isso. Não colocar em barramento e jamais colocar em gaiolas, né? Em rede ou gaiola. Mas por que, Martinho? Então o bicho é muito perigoso escapar? Não, muito pelo contrário. Ele não é carnívoro, não é dominante, a reprodução dele é relativamente complexa. E aí, mas por que então? Porque o que é combinado não é caro. Nós combinamos aqui com o estado de São Paulo de direcionar ele para viveiro escavado. Imagine, pessoal, só em viveiro escavado a gente produzir 200 toneladas por hectare, é muito peixe que nós vamos conseguir produzir. Então, e outros estados aí que não estejam regulamentados. Aliás, eu preciso falar, eu vi até o Dr. Maurício da SAP, está nos ouvindo, não sei se ele está aí ainda, eu queria mandar um grande abraço, parabenizar o pessoal do Ministério da Agricultura e a SAP, tem feito um trabalho fantástico, e é a primeira vez, eu sou um apicultor, piscicultor dos mais antigos, isso, da década de 80. É a primeira vez que nós estamos tendo um diálogo com o governo, direto, sincero, objetivo e com vontade de dar resposta. Nós temos a tal da portaria 145, começou-se a discutir essa portaria de forma sem viés nem ambiental e nem só o viés da produção, o viés da realidade. A ideia de fazer legislações voltada para aplicar ela no campo. Aquelas legislações que a gente faz na sala lá, fecha, muitas vezes o Congresso faz, aí joga para o campo, e aí está descolado da realidade. É assim, um finge que faz, outro finge que cumpre. Nós precisamos de legislações, e nós estamos buscando fazer isso, legislações que levam e entendam a realidade das pessoas lá no campo. Né? Aproveitando de forma muito rápida, você vê hoje o Estado brasileiro, aqui em São Paulo, eu preciso pedir para a CETESB, eu preciso outorga para o DAI, eu preciso outorga para a ANA, eu preciso fazer o meu registro no Ministério, que é o RGP, eu preciso fazer o GW para me tirar o GTA, eu preciso ir no IBAMA. Meu Deus, esse negócio é de maluco, pessoal. E não é culpa de quem está lá hoje, não. É culpa do modelo que nos trouxe até aqui. Sabe o que nos trouxe? Nos trouxe nessa situação produzindo pouco peixe e importando um volume assustador de pescado. Nós precisamos transformar isso da competitividade para as pessoas do campo, de fato, levar renda, gerar riqueza e produzir um peixe mais barato para as pessoas. Mas, enfim, em termos de custo é isso aí, tá? R$ 3,50 a R$ 4,00 o quilo. E o mercado está pagando em torno de R$ 5,00, tá? Esse preço vai cair. Ô, louco, Martinho, não desanima a gente, não. Eu achei que ia subir. Vai cair. A menos que nós não desejamos isso. Deu um tsunami lá no Vietnã, aí, pessoal, vai vender pano aí, 8 conto, 10 conto o quilo. Mas a gente não deseja isso. Mas eu acho que o que nós temos que ganhar é na eficiência, pessoal. Nós temos que ser eficientes. Apesar do peso do Estado nas nossas costas,
energia elétrica cara, legislações caóticas, a gente sabe tudo isso. Mas se nós formos eficientes, que não é fácil, mas ganhar em escala, por isso que a gente fala da ideia do Panga, produzir 200 toneladas por hectare de forma tranquila, para a gente ser eficiente e chegar com pescado mais barato. Nós vamos abastecer o mundo com pescado em breve. Professor, tem mais alguma pergunta? Adriano. Tem uma pergunta aqui da Ofélia Maria Campiotto, né? Com a experiência da nossa produção de panga, quanto nós produzimos por safra. Nós estamos construindo essa história toda, tá? A preocupação nossa maior não é produzir um volume de uma vez, é conseguir uma escala de produção. Mais do que a produção nossa hoje, a gente deve fechar esse ano entre 100 e 200 toneladas de peixe produzido só aqui a Polpane, né? Aqui em Mocó. Mas nós estamos modulando produtores para produzir. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá ligado aqui, peraí. Bom, deixa eu. O Adriano deve estar com algum problema no áudio dele, as pessoas estiverem me ouvindo. Pronto. E aí, o que nós estamos fazendo. Vocês estão me ouvindo? Mas a gente está te ouvindo, Martinho. Estamos ouvindo, Martinho. Estamos ouvindo. Ô, doutor Maurício, obrigado por estar aí junto, hein, doutor? Um abraço. Um abração. O que a gente está fazendo, e aí a maior vantagem, é pegar os pequenos produtores e fazer essas pessoas serem um ponto de referência, principalmente em cada região. Então, pega um produtor lá na região de Olímpia, eu tenho um caso lá. Aí um produtor vai lá e está produzindo 40 toneladas. Ele vai produzir, vai mostrar que é possível produzir, e os produtores no entorno dele vai ver que é realidade. Então, a gente está construindo isso, tá, pessoal? A aceitação, ela perguntou também o valor comercializado, eu já falei, R$5, e a aceitação do mesmo. A aceitação é fantástica, tá? Está crescendo a cada dia. Martinho, caiu aqui e voltei. Tinha uma pergunta, qual que é o tempo... Espera aí. Pessoal, Martinho, deu certo aqui. Qual que é o tempo de cultivo e qual que é o preço de abate? Eu não peguei. Boa pergunta. O tempo de cultivo eu não falei. O preço eu já comentei, em torno de R$5 o quilo. O tempo de produção. Hoje nós estamos fazendo aqui na nossa região, que não é uma região tão quente. A região que eu falo está no estado de São Paulo inteiro. Um peixinho de 1 a 2 gramas, em 7 meses, 1,2 kg. Tá? Partindo de um peixinho de 1 grama, 2 gramas. A tendência é esse peixe entrar com 30 a 50 gramas, como faz na tilápia. Aí você vai ter uma diminuição no tempo de engorda. Tá? Como há um descompasso ainda, não tem nem esse alevino de 30 a 50 gramas, não tem disponível ainda. Mas em breve a gente já vai disponibilizar esse alevino, principalmente para os cooperados aqui da Cooperpanga, há uma tendência disso. Adriano, perguntaram para mim aqui sobre filé branco, né, por causa da ração. Eu falei um pouco sobre isso. Realmente, a cor do filé está relacionado com a formulação, tá? Nós já estamos trabalhando nisso e nós vamos conseguir uma redução significativa nessa coloração de filé. Ou em outra linha, também tem uma linha de pigmentação. Nós vamos fazer um pangaço salmonado. Tem mais alguma pergunta, professor? Perguntaram aqui quais os estados que estão legalizados. De fato, legalizados, com uma legislação assim. São Paulo está com uma legislação muito legal. Não é só para panga. O seu áudio não está ouvindo ele aqui, não. Você está me ouvindo? Tá normal aqui, Adriano. Acho que para a gente está normal. O pangaço no estado de São Paulo tem uma legislação muito legal. Sergipe conseguiu colocar no conselho... Adriano, aqui está muito baixo. E Rio Grande do Norte
ele era proibido a criação de peste exótica no continente, né, em áreas continentais, e eles tiraram isso também, conseguiram uma certa regulamentação. Mas o que nós estamos todos buscando é uma regulamentação junto ao IBAMA, que eu acho que isso vai ser muito legal, né, para dar clareza do estudo. Não é só para panga, não. Para vocês terem uma ideia, o pintado da Amazônia hoje, ou pintado real, ou jundiara, que é o cruzamento da caixara com o jundiá amazônico, hoje só o estado de São Paulo, de forma clara e direta, tem na legislação. Em nenhum lugar. E é o peixe mais produzido hoje no Brasil, é esse tal do pintado da Amazônia, o jundiara, o pintado real. Então, o que a gente quer mexer na legislação não é o interesse de A ou B, a necessidade de regulamentar de uma forma mais clara. Tá? Então, acho que isso vai acontecer para diversos estados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perguntaram de novo densidade. 20 toneladas, 200 toneladas por hectare, tranquilo, tá? Desde que tenha renovação, tá? Aí nós estamos falando de uma renovação de 20% a 40% dia, uma renovação boa. Mas dá para inteirar com o aerador. E outra coisa, essa renovação é no final, nos últimos 3 meses que vai ter essa taxa de renovação. Dos 7 meses de produção, nos últimos 3 meses, de 4 a 3 meses, é aí que a coisa fica, como se diz, é aí que a coisa fica feia, né? Qual é o maior produtor de panga hoje? O maior estado. Hoje, o estado de São Paulo, o Maranhão tem uma produção boa, apesar de não estar regulamentado, né? Mas individualmente, eu não saberia te dizer, não. Nós temos uma produção hoje, nós estamos produzindo 200 toneladas de peixe. Talvez a gente é um dos grandes produtores. O Paulo do Peixe de Natal está perguntando para a gente. Pergunta uma experiência do pano Bioflox. Interessante. Eu não mexi nada com Bioflox, eu acho assim, é uma tecnologia, como a aquaponia também é uma tecnologia, mas eu acredito, pela minha experiência, que o foco do Pangaços é viver escavado. Né? Eu vejo que esse vai ser o grande negócio do panga. Por quê? Porque o escavar o viveiro é barato. Você colocar essa densidade e ter uma interação não tão grande com o peixe, de maquinário, bombeamentos, não tem muitas coisas no entorno. Essas outras tecnologias, o bioflocos, a aquaponia, são tecnologias que criam um pouco mais de dependência. Apesar de que o panga tem uma resposta interessante para essas tecnologias, que quando dá uma pane nos equipamentos, o panga resiste, né? Essa seria uma linha. Mas, para mim, a aposta maior é em viveiros escavados. Temos aproximadamente 100 mil hectares de viveiros construídos. Olha assim, doutor Maurício, olha que legal. 100 mil hectares. Pessoal, vamos multiplicar isso aí para ver o número que dá. Isso é fantástico. No estado de São Paulo, uma das questões que a gente mais viu é isso. Não era nem construir mais, é usar o que tem. E já nós alcançaríamos uma produção fantástica. Perguntaram aqui o rendimento filé. O rendimento filé está ligado à qualidade. Tá? Quanto maior o rendimento, dá para chegar até 50%, mas você cai a qualidade do filé. Um filé premium, vamos dizer um filé premium, você vai ficar entre 37% e 40%. Um filé premium, que é o filé que vem no mercado. Né? Então, outra coisa que as pessoas me perguntam bem, tem uma pergunta aqui, valor do quilo do filé. Olha, o filé hoje do panga entra no Brasil, os dólares subiram um pouco, vamos falar em R$16 o quilo, 15, R$16 o quilo. As pessoas falam assim, nossa, mas vem muito barato o filé do panga. Pessoal, barato é a soja e o milho que nós mandamos para lá. Se o 70% do nosso custo é ração, 70% do custo é ração. E sai a soja e o milho aqui em torno de R$1, R$1,50, só para a gente fazer a conta simplória aqui. E o pessoal depois vende o filé aqui a 17, 16, 17 reais, chega aqui no Brasil. Poxa, barato é a matéria-prima que nós mandamos lá. Agora, nós é que temos que fazer a equação de como transformar isso aqui com eficiência. Não é simples, vai dar trabalho. Mas é possível. Mas com uma palavra, escala. É necessário produzir em escala.
Não há, perguntando aqui, uma pergunta interessante, se precisa fazer a masculinização como na tilápia. Não há necessidade. Tá? Até ele vai aparecer dimorfismo sexual, produção de gametas, no segundo ano, aí os machos começa, e o tempo de cultivo é 7 meses, então não tem necessidade nenhuma. Tá? Mas Martinho, opa, pode falar. A questão de tecnologia para processamento, questão de para tirar filé, o que você poderia falar para a gente? O que tem hoje de tecnologia? Já tem indústrias do Brasil se preparando para isso. Nós já nos procuraram, já tem máquina sendo desenvolvida, então está todo mundo antenado nisso tudo, né? Então, o pacote está prontinho. O que está faltando? E é natural. Está faltando agora mais produção, os produtores produzirem mais, e o varejo entender que tem produção segura para ele apostar. A indústria já viu, já está desenvolvendo equipamento, está bem avançado, equipamento para filetagem, né? Então, assim, a princípio, nós estamos com a fórmula perfeita para destravar a produção. Precisamos da regulamentação ambiental, isso é muito bom para que possibilite tranquilidade para quem quer investir. E nós precisamos, do outro lado, ter uma produção mínima para mostrar para o varejo e para o varejo, para o food service, para mostrar que nós temos condições de abastecer numa escala. Né? Em questão, organizando assim, porque a internet estava ruim, queria levar por falar de custo, falar um pouquinho da reprodução. Qual que é a época de reprodução? Quanto tempo? Se ela cicla o ano inteiro? O pangaço é uma espécie reofílica, né? Então ele é uma espécie migratória. Então a reprodução dele, para nós aqui em São Paulo, é novembro a fevereiro, é uma reprodução concentrada. Tá? É uma espécie que a gente conseguiu grandes ganhos com eficiência. Tá? Existe uma tecnologia já bem montada para produção em escala. Aí, se você me perguntar, é simples? Não é difícil, mas existe alguns pulos do gato, que é natural, né? Outras pessoas já estão produzindo, porque produzir é uma coisa, produzir em escala, a conversa muda completamente. Né? Então, não é um laboratório específico, dá para se utilizar um laboratório que tem para outras espécies. Agora, o que está acontecendo e preocupa um pouco, hoje, é a questão de genética. Né? O pessoal está pegando muito material e reutilizando esse material para a formação de reprodutores. A associação hoje, a ABC Panga, já preocupada com isso, já começou um trabalho para mapear isso tudo, para cadastrar os produtores que estejam com a condição de produzir isso de uma forma mais oferecer um produto mais controlado, de qualidade, né? Não com ganho genético, mas com variabilidade, que isso é importante. Né? Em genética, quem conhece isso, são duas linhas de se trabalhar. Uma é o melhoramento genético, que você faz com sanguinidade para ter ganho. A outra é manter variabilidade. Para quê? Para você não perder o crescimento dos animais. Né? Então, a gente, no pangaço, nós estamos fazendo um trabalho de manter variabilidade. Eu acho que no futuro próximo vai vir tecnologias aí que vão, em breve nós vamos estar anunciando, tecnologias fantásticas que vão revolucionar a piscicultura do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de ganho também. O Martim, a questão aí de quantas gramas uma fêmea produz, relação macho e fêmea, quantos alevinos gera uma fêmea ou casal em questão de produção? Ele está na linha do pintado, tá? Aquela conta, vamos dizer aí, em torno de 100 mil por quilo, né? Uma conta assim que se tem, mas é a produção. Quem tem hoje, tem bastante gente produzindo pintado já, né? É a mesma linha do pintado. A questão é que, como o pintado também. O pintado, você pega uma desova boa, vai transformar aquilo em alevino, só que o que aconteceu com o panga, e aí que é o ganho, você pega, eu sou produtor de pintado, nós participamos das primeiras capturas de pintado em ambiente natural, isso em 92, nós íamos no Rio Cuiabá e trazíamos reprodutor de cachara e pintado, que era uma paixão naquela época produzir pintado, né? Era um grande sacado. Só que o pintado teve um problema, o pintado nós
demorou muito para baixar o preço do alevino. Hoje ainda, numa condição mediana, hoje o alevino pintado é em torno de R$1. Há casos que você consegue falar em 80 centavos, um preço menor, que aí reduz muito o tamanho do alevino, coloca em risco o produtor também. O panga, nós já conseguimos hoje, já tem tecnologia para produzir ele a 20 centavos. Então, olha o que nós conseguimos. Em poucos anos nós temos... Mas o que isso implica, Martim? Implica em custo para o produtor. A possibilidade do produtor comprar um alevino mais barato e ter ganhos, né? Nossa, aí a pessoa me liga amanhã e falou, mas você disse que estava vendendo alevino a 20 centavos? Não é assim. A gente está falando em 20 centavos para compras de volumes grandes, né? Isso é natural, isso é capitalismo. Se a gente vai comprar aí 300 mil, 400 mil peixes, 500 mil peixes, opa, na época certa, vamos negociar. Agora, me ligar aqui atrás de 5 mil peixinhos, 10 mil peixinhos, não tem como você fazer isso, porque a gente não está trazendo a escala junto. Sim, uma forma geral, Adriana, é o que eu posso dizer em termos de... Tem mais alguma dúvida? Certo. Vamos deixar aberto aí a... Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Agora a pergunta do pessoal. Tem uma pergunta Pode responder, Martim. O que está acontecendo? Tem uma pergunta interessante de um produtor em termos de despesca. Isso é legal falar. Normalmente você me vira escavada, tilápia, aquele trabalho, né? Peixe entra no barro, não pega. Né? Panga não tem nada disso, tá? Passa a rede, ele sai numa boa. Você não tem problema na despesca, tá bom, pessoal? Isso é uma informação legal e parabéns na pergunta aí. Vamos esclarecer isso aí, né? Olha que avulta aqui. Martinho, vou deixar aberto aqui para o pessoal perguntar. Tem mais uma pergunta interessante aqui. O Guilherme Yoshi, esse aqui é japonês ou chinês, né? Yoshio Higashi Yana. Guilherme, obrigado pela pergunta, Guilherme. É japonês, isso aí. É chinês que nós estamos meio assustados, né? Nós somos amigos, mas nós estamos meio assustados com o chinesado, né? Brincadeira à parte, Guilherme. Mas a estratégia é para confiar no Panga Brasil. Realmente é um trabalho, tá? A gente cogitou-se em mudar nome do peixe, cogitou-se em fazer uma... Agora, o que nós fizemos é atrelar o Panga BR e a gente percebe-se que uma vez as pessoas experimentam o Panga nosso, nós temos tido uma aceitação fantástica e as pessoas estão começando a perceber. Porque o questionamento do Panga era, nossa, esse peixe é criado lá numa condição ruim. Isso é mitológico. Tá? A gente sabe que o Vietnã exporta para o mundo inteiro. Mas e aqui no Brasil, nós estamos levando a ideia para o consumidor de que esse peixe é cultivado em condições controladas e com qualidade de água. Não será fácil, mas a gente está com... O varejo está tendo um papel importante nisso tudo, porque o varejo também vê a demanda do pescado, as pessoas querem consumir. O que elas querem é uma confiabilidade. Então, isso é simples, é só atrelar isso, levar essa informação para o consumidor. Mas, lógico que são caminhos, né? Falar de toda a minha história com o Panga de 10, 12 anos atrás, o que eu já passei, eu acho que assim, todos os desafios para frente vão ser de forma muito simples superados, né? A coloração seria uma diferenciação boa. A Luciane comentou aqui, obrigado pela pergunta, que realmente a gente tem essa coloração, dá uma conotação de que esse é um peixe que a gente provavelmente vai ficar com 3 cores. O branco, que é o importado, para brigar com o importado. Essa cor é um pouco amarelada, né? E o salmonado, que a gente está estudando aí. É um trabalho também, sim. É viável a criação de Panga em recirculação. Teria um ganho melhor do que TPA? Weder, obrigado pela pergunta. Olha, eu acredito que o sistema de recirculação, eu vou ser muito sincero aqui nas minhas colocações, pessoal. Eu acho assim, a gente sabe que cada um tem uma particularidade, mas principalmente uma mensagem que eu quero dar para os técnicos. O que eu tenho feito aqui na minha piscicultura mais é desmotivar as pessoas a entrarem na piscicultura do que entrar. Falo assim, tu é maluco, Martinho? O cara vai aí para criar peixe, você fala para o cara não criar, você é maluco? Mas não é isso, pessoal. Tem muitas conversas em torno da piscicultura nacional
e que ela é uma salvação, cria peixe em qualquer buraco. Não é assim, né? Eu tenho assistido muitas pessoas perder patrimônios, né? Casa, a economia que o cara tem, porque entrou num projeto errado. Eu acho que nós temos que instruir o pessoal nesse momento. Nós estamos falando de competitividade. O Brasil tem uma condição de água, nós temos terra, não é todo lugar, mas tem. Então, vamos otimizar isso, né, de uma forma direta, porque é uma produção competitiva. Aí nós temos os outros modelos, eu acho que os outros modelos, nós vamos perder a competitividade. Estou me externando de uma forma muito franca aí, não sou contra. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Porque um produtor de viveiro escavado, aqui, o cara abre um buraco, é um buraco, né? Lógico, tem técnica, tem tudo mais, abre um buraco. Então tem um custo baixo, relativamente baixo, mas é mais baixo comparado às outras coisas. O outro vizinho, do outro lado do córrego, tem lá um sistema todo aparelhado, com recirculação, um monte de coisa. O cara está sofrendo do outro lado para produzir e o de cá está na rede, dormindo na rede. Então, assim, eu tenho essa preocupação, porque os dois vão no mesmo mercado. Eu vou colocar o peixe no meu mercado e o vizinho do lado de lá, que tem um custo maior, vai levar no mesmo mercado. Então, essa é uma matemática que nós vamos ter que fazer. Tá? Então, eu tenho incentivado muito duas questões: viabilidade técnica e viabilidade econômica. Não fechou, pessoal? Vai fazer outra coisa, não mexe com peixe não, porque... Então, não sei se eu consegui te ajudar aí. Dá para produzir, sim, em recirculação, mas tomar um pouco de cuidado, na minha opinião. Ô, Adriano, como é que está o nosso tempo aí? Então, o cara fala demais, viu? Meio político e fala demais. Como é que nós estamos? Não, é o tempo que o senhor puder. Tá bom? Eu até te mandei no zap até que momento, até que hora o senhor estaria disponível. Tá. Não, Tá? mas a gente... Não pega uma água para mim, não, mas por favor. Tá. Se eu pegar só Ô, uma Martim, água aqui... tá. Pode falar. Pode falar. Você citou que o Panga está liberado em São Paulo em viveiro escavado. Não seria uma área a trabalhar, tentar permiti-las em sistemas fechados em outros estados? Eu acho que a gente vai conseguir, que não em viveiros cavados também, fechados. Olha, em sistema fechado é uma insanidade não permitir, né? É isso que a gente fala de legislação. Em sistema fechado já era para estar permitido. Né? O sistema é fechado. Só que eu tenho uma certa preocupação em incentivar esse modelo, porque o mercado é um só. Né? Nós temos um mercado que o tanque escavado vai ganhar muita eficiência e vai baratear muito o custo. Os outros modelos, não sei se até onde vão conseguir. E todo mundo vai no mesmo mercado. Então, o meu medo é incentivar muito o sistema fechado, de recirculação, disso tudo, sabendo que é um sistema que tem um custo mais alto. Né? Pelo menos é o que eu observo aqui, né? Agora, dos outros estados, eu acho que nós vamos conseguir sensibilizar os órgãos que é melhor a gente ordenar isso, permitir viver escavado, dar um ordenamento claro, todo o setor produtivo se organizar junto e não colocar em barramento, não colocar em gaiola, e assim a gente ganhar como aquicultura como um todo, aumentar a nossa produção. Olha para vocês verem. O Brasil deve estar hoje chegando em 400 mil toneladas de tilápia, né? Vamos falar mais ou menos. O Vietnã está chegando em 2 milhões de toneladas, pessoal, em 20, 25 anos, né? 2 milhões de toneladas, né? Então, nós estamos produzindo bem, perto do que estava, nós estamos muito bem. Mas olha como o pessoal é tão agressivo em produção. E esse vai ser o caminho nosso, né? Produzir escala. Pode ir respondendo do pessoal aí. Você quer que eu leio elas? Não, eu estou tentando, passando aqui para que só quem cria peixe sabe o quanto custa. Não é fácil, principalmente a venda. Realmente, a questão da venda, do custo no Brasil é muito alto, né? Principalmente as rações, que não é culpa da indústria, mas a gente tem... Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui. Nós temos ainda um custo, apesar de que eu tenho um pensamento em relação a essa questão da ração. Ração? O Martinho. Pode falar.
Adriano? Deixa eu falar da ração. A ração, eu penso que Não, pode falar, pode falar. A avicultura e a suinocultura, Pode falar. hoje, ela está no modelo verticalizado. Pode falar. Estamos falando aí. Ela está no modelo verticalizado. E aí, onde os produtores produzem a sua ração, né? Então, você vai falar, Martim, então você quer dizer que as fábricas de ração não vão produzir mais ração para vender? É uma tendência que a gente precisa ser realista, é uma tendência que vai continuar, mas a tendência do produtor fazer a sua ração, isso não tenha dúvida, isso não é qualquer um que vai fazer, não, né? Não é simples. A ração para animais aquáticos sofre exclusão, equipamentos são caros, mas para ganhar competitividade, isso vai ser um processo que vai acontecer nos próximos anos. Tá? Não vai escapar disso. A legislação não protege o meio ambiente pela água. A Jussara Sultani está perguntando, a empresa Coca Nutri, tá? A inovação devolver toxinas ao solo. O sistema fechado não resolverá esse impasse. Né? Eu acho que a gente, nessa questão ambiental, nós estamos ainda, é uma discussão que aí eu entro de uma forma muito enfática. Nós estamos ainda muito... o próprio setor cria muito problema, pessoal. Porque assim, olha, nós estamos muito longe da nossa capacidade de suporte, mas muito longe. Né? Então, aqui em São Paulo, o que estava criando? A CETESB, que é o órgão que faz aqui, veio numa ideia de fecha tudo, né? Vou regulamentar tudo, e todo mundo é ilegal. E a gente não tinha, e não tem ainda, nenhum local onde você tem sobreposição. Em Navizetes tem alguma coisa acontecendo já, mas em viveiro escavado você não tem. O que eu estou querendo dizer? Você pega um córrego, que naquela micro-região começa a ter um produtor em cima do outro. Poxa, ali é um local que precisa ser avaliado com cautela. Um joga água, outro joga. Como é que vai ficar aquela água ali? Agora, você não tem isso aqui. Eu não sei como é que está no oeste do Paraná. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, você não tem nenhuma região com esse problema. E a gente fica pensando que o peixe vai jogar o efluente na água. Não, nós estamos jogando efluente. Pessoal, nós não tratamos ou coletamos algo em torno de 50% do esgoto do Brasil. E aí a gente que vai cobrar da piscicultura, que está jogando nitrogênio e fósforo na água, é uma incoerência gigantesca. E não se coleta esgoto no Brasil, obviamente por causa de corrupção, mas também por pobreza. E como é que você... Não é o pobre que causa isso, não, a pobreza. E como é que a gente elimina a pobreza? Levando renda para as pessoas. Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Um produtor simples, que não tem dinheiro, pobre, que não produz nada, nem fósforo do cidadão tem dinheiro para fazer. Então, como é que a gente resolve? Nós precisamos levar renda para as pessoas lá na ponta. E aí, a partir disso, criar o ordenamento, obviamente, e gerenciamento na sequência. Nós vamos lá, nós falamos o produtor assim, nossa, você produz efluente, tem que tratar com a água para jogar no rio. Misericórdia, né? Acho que a gente está longe disso. Eu sempre sou muito direto nas minhas colocações, tá? Não quero magoar ninguém, nem falar que a minha verdade é a única, né? Mas é uma linha, é a forma que eu penso, a gente precisa encarar as coisas mais de frente. Mas vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Martim, uma coisa em relação ao consumo dela, como tem sido a aceitabilidade em questão de palatabilidade e também aquele mito que tem que a carne do panga ela é contaminada e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque hoje até uma tia minha que eu marquei ela falou, mas não é aquele peixe que veio cheio de ferro e vários outros de águas poluídas lá do Vietnã e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, só para nós termos uma ideia, todo mundo tem esse mito, mas o food service põe panga para todo lado, aí a turma não está sabendo nem que está comendo, mas é o panga que está comendo. Nós temos, como diz aí, né, comer pelas beiradas, né? Esse pessoal do food service já tem o mercado deles travado, tem essa necessidade,
E se nós produzirmos com a escala, nós vamos conseguir abastecer esse pessoal. Então, nós já temos uma fatia de mercado aí gigantesca. O mercado de filé em gôndola vai ser um trabalho lento, né? Um trabalho de conscientização, não é simplório, não. Mas quando nós mostramos Panga BR e quando nós contextualizamos tudo isso, você percebe que a pessoa para pensar. Olha, sabe uma coisa interessante? É aquela conversa da tal do peixe que come barro. O peixe tem gosto de barro porque come barro, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Peixe come barro. Na hora que você explica para a pessoa fala, nossa, então eu achava que o peixe comia o barro. Então vai ser o mesmo trabalho. É um trabalho lento, não é um trabalho para 1 ano, 2 anos. Mas se você imaginar, que se a gente considerar como meta, nos próximos 10 anos, que passa assim, 10 anos já está aí, nós conseguimos fazer um trabalho fantástico e mudar completamente esse conceito, com informações sérias, levando embalagem, via associações, via organizações como cooperativas, porque o varejo tem interesse. Eu tenho assistido isso, o varejo tem interesse em nos ajudar. Porque se o varejo não acreditasse, pessoal, pode esquecer. Eu vou dar um exemplo aí no Maranhão. O Maranhão tem uma rede que é o Matheus, né? O Matheus, quando soube que nós estávamos produzindo pangaço no Brasil, olha aqui que é a visão do cara lá na ponta, como foi dos colaboradores, das pessoas lá do Pão de Açúcar. Tiveram essa visão e abraçaram. O Matheus, quando viu que estava produzindo o panga no Brasil, na hora ele falou, vamos produzir isso aí, vamos produzir que vai vender. Porque o cara sabe que lá na ponta, o que vende é preço, produto mais barato, né? Tem uma pergunta aí para subir de transporte de alevinos para o provamento em vez de escavado. Posso usar sal? Pois notei que os animais se ferem consideravelmente. Pode usar, Flávio dos Anjos, né? O sal não tem problema nenhum. Incentivar o uso do panga nas merendas escolares. Isso é fantástico. Pessoal, deixa eu contar essa história de merenda escolar. Aqui em São Paulo, o que acontece? E no Brasil inteiro. Nós temos o maior custo no mundo, né? O peixe nosso fica caro, energia caro, combustível, vocês sabem dessa história. Aí quando eu chego na licitação para concorrer, eu não todo mundo. Aí o nosso peixe é caro. O que o governo do estado faz? O governo do estado quer comprar mais barato. O que põe na merenda? Merluza. Tem outro peixe que vai fugir o nome agora, o merluza e o... vai fugir o nome. Tem mais outro produto que se coloca na merenda. Então, o Estado brasileiro faz o nosso produto ficar mais caro e na hora que ele vai comprar, ele quer comprar. Agora, tem aquela história da merenda, dos 30% do agricultor familiar. Só que isso aí é uma coisa assim, no dia a dia eu vejo uma certa dificuldade. E o que a gente precisa fazer? Ganhar eficiência, pessoal, e é possível. E nós vamos brigar de igual para igual. Com peixe importado, nós vamos mostrar que é possível fazer. Nós fazemos isso no frango. O frango, nós somos os maiores produtores, mas o frango tem 70 anos, 80 anos. E tudo bem, só que o peixe tem um histórico do frango e tem os caminhos. O caminho é um só. Produção, produtividade, eficiência, eficácia, né? Pesquisa, levar o consumidor que é lá na ponta, acertar corte. Acho que nós temos um trabalho fantástico para frente. Recentemente foi sancionada a lei que facilita a cessão dos usos dos imóveis federais que acelera pelo produtor de peixe união. Como foi isso recebido pelos agricultores? Zé, é uma pergunta assim, né? Não é de panga, né? Mas ele está perguntando sobre facilita a cessão de uso das áreas aquícolas, né? O pessoal de tanque rede. É fantástico porque vai desburocratizando, né? Mas, até a palavra é complexa. Isso aí, nós estamos dando passo, nós estamos subindo uma escada que deve ter uns 1000 andares, nós estamos dando um passo, né? Nós estamos vendo o governo, a dificuldade do governo de enxugar um país que faz 40 anos que só pensa em fazer lei, né? Mas tá bom, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo até campanha aqui, ó. Pessoal, obrigado, viu, por participar. Eu não sei se tiver mais alguma dúvida aí. Adriano, tem mais alguma dúvida? Dúvidas tem várias perguntas aí.
Aí eu acho que a gente poderia marcar um outro dia, né? Como é que nós estamos com o tempo, né, Matheus? 8h20. Nós começamos às 7. Então, nós estamos com 1h20 já, né, pessoal? Para não ficar cansativo, o pessoal já também já tem. Eu acho que, por mim, a gente encerrava por hoje e mais para frente, se quiser, mais. É muito bom conversar com quem entende na área. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo. Ô Copani, vamos marcar mais para frente para falar só de mercado, sistemas de, ou então só de sistema de produção. Ok. Tipo, daqui 1 ou 2 meses falando isso, né? O Martinho, eu agradeço muito a sua participação aí, disponibilizar aí, tá? Pré-candidato a prefeito de Mococa, né? Parou um pouco Tá para poder dar atenção para a gente aqui. Agradeço também o Maurício aí, que já está conversando. Na hora que cortar, você levanta a mão para eu saber. Tá bom? Só um minuto aqui. Certinho. Trava aí. Peraí, tá ok agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Peraí, já vou falar, só um minuto. Baixa o som lá. Adriano, só uma brincadeira. Ô, Adriano, você tá me ouvindo? Da época da UFLA? Adriano, você tá na manivela aí, cara? Tá me ouvindo? Marcos Aurélio de trabalho, graduação também, calor. Obrigado, viu, Marcos? Presente também. Então, voltando aqui, vocês estão me ouvindo aí? Tá ok. Então, Martinho, muito obrigado pela participação aí. Martinho é um nome na área aí na piscicultura, vem alavancando a produção de panga, incentivando aí bastante. Tem muita a se passar, o tempo passou, a gente nem vê o tempo que a gente vê. Passou que é 1h23 que a gente está tratando, uma hora tão boa, né? Agradecer também aí o Maurício. Muito obrigado também, Maurício. Já contribuiu com um evento lá em Quirinópolis, nosso também. Muito boa a participação de vocês aí, tá divulgando, tá? E estão me ouvindo tranquilo aí? Tá, então, mais uma vez aí eu agradeço o Martinho, deixo o Martinho se despedir também e a gente marca mais para frente. Peço a todos aí que sigam a página aí do NEPEACA, que é um núcleo de estudo nosso aí, gerenciado pelos alunos. E vou deixar também o contato, se o Martinho permitir, eu vou deixar o contato dele, essa palestra no meu canal, Adriano Carvalho Costa. Daqui uns dias ele vai estar online, vai estar para vocês baixar essa palestra nesse meu canal, Adriano Carvalho Costa. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Martim. Martim, que eu não sei se saiu na outra hora que eu falei, deve ter cortado. Martim está em campanha, pré-candidato a prefeito de Mococa, né, Martim? Exatamente. E está aí com a gente, disponibilizando um pouco do conhecimento. Então, pessoal, muito obrigado. Deixa a palavra para o Martim se despedir. Pessoal, obrigado. Nós tivemos aí um número significativo de pessoas que nos acompanhou. A gente não é dono da verdade, sempre a gente ensina um pouco, mas também aprende bastante, né? Eu acho que nós temos que dar muito as mãos, todos nós, porque, no fundo, o que nós todos, desde a universidade, os produtores, empresas, o servidor público, a nossa responsabilidade maior são com as cadeias produtivas, né? Fazer o dinheiro circular, isso que eu tenho falado muito, né? Nós temos condição, são 210 milhões de pessoas para consumir, e nós temos condições de consumir, produzir. Então, nós temos um dever de levar renda para as famílias, tantas famílias sofridas, não é discurso político, não. É a realidade, tantas famílias sofridas que podem se despertar e se permanecer na atividade rural, que hoje a gente vê uma migração muito forte, as pessoas saindo, vindo para a cidade, e muitas vezes outras indo embora do país por falta de oportunidade. O peixe está aí, é uma grande oportunidade.
Hoje o tema foi pangaço, mas a gente tem uma diversidade de espécies e o panga vai fazer a diferença. Eu estou à disposição de todos vocês. Nos seguir pelo meu Facebook, Martinho Copani, Piscicultura é meu negócio, e também no Instagram, Martinho Copani. Estou à disposição de todos aí para a gente tem sempre ajudado bastante. Como o professor Adriano falou bem, eu estou em campanha aqui em Mococa como pré-candidato a prefeito, e na cidade de 70 mil habitantes, e assim, é lastimável que a gente vê aqui, se a gente começa a ver o que acontece com o dinheiro público, pessoal, é um negócio assustador. Então, eu levo uma mensagem: participem da política. A política foi demonizada, né? Todo mundo, os bons saíram fora, a gente precisa participar. É ela que é o caminho, né? É ela que vai poder transformar as nossas vidas. Nós não precisamos depender dela. As pessoas têm me perguntado da política, eu falo assim: não, eu não vou largar meu negócio, jamais. Nós vamos transformar a política e fazer com que o público dê a resposta para as pessoas. Mas, enfim, muito obrigado a todos. Um meu grande abraço e estou à disposição de todos que precisarem. Professor, obrigado pelo convite, viu, Adriano? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e desculpa mais uma vez pela internet. Até uma próxima oportunidade a todos aí. Um abração.